Cada máquina é composta pelos seus determinados elementos. E para estar em plena perfeição, é necessário que estes elementos trabalhem de forma bem adaptada, como uma verdadeira engrenagem, onde todos os elementos contribuem no seu ponto certo para um resultado final expectável. Temos o exemplo do computador, composto pela placa-mãe, placa gráfica, fonte de alimentação e etc., onde cada componente trabalha no seu tempo certo para um resultado final esperado, que é a performance, o computador trabalhar com a máxima de performance. Resumidamente, a soma das partes vai determinar o sucesso de um todo. E na vida não é diferente. Para nos sentirmos plenos, é fundamental mantermos constantemente a lucidez acerca dos elementos que compõem a nossa vida, para que a gente possa tomar as decisões certas, no momento certo, ou seja, seguir as direções corretas. Você está atento aos elementos que compõem a sua vida? Fique comigo e irá conhecer os 7 elementos que compõem a base do Inspira e Ação e que com certeza irá dar um boost na sua vida. Mais saúde, desenvolvimento humano e felicidade. Vamos a isto. Antes de mais, é importante recordarmos que não existe uma vida 100% plena. Impossível. As dificuldades, as crises, os obstáculos, inclusivamente as tragédias, fazem parte da vida. Em determinados momentos da vida, elas aparecem em determinadas intensidades, mas uma coisa é certa, faz parte do jogo da vida. Quando nós viemos para esta vida, uma das regras básicas é as adversidades estarão presentes na sua vida. E é importante nós estarmos cientes disso e, além de aceitar estas dificuldades, agirmos de forma consciente perante essas adversidades. Eu digo conscientemente porque nós, de regra geral, agimos de forma inconsciente. Iremos discutir isso em episódios seguintes. Mas, além, portanto, de nós aceitarmos isso de forma consciente, de que as dificuldades fazem parte e estarão presentes, irão nos acompanhar durante toda a nossa vida, é importante também, por outro lado, termos a noção de que, paralelo a estas adversidades, ou ao cenário negro, que independente do momento de crise que esteja a passar, estão a acontecer outras coisas na sua vida paralelamente. É importante termos esse senso de justiça, porque, de regra geral, o foco para o negativo muitas vezes se sobrepõe e praticamente fica a parte positiva de que está a decorrer na nossa vida fica camuflada. E é importante termos esse senso de justiça, que mesmo nos momentos difíceis há determinadas coisas positivas que estão a acompanhar em paralelo todo este processo. E atenção que neste episódio irei abordar de forma superficial e introdutória os 7 elementos, justificando o porquê que ele é a base do nosso canal, do Inspire e Ação, e o porquê que eles são cruciais para o desenvolvimento da nossa plenitude. Prometendo, nos episódios seguintes, aí sim, ir esmiuçando mais esta relação de cada elemento com a nossa plenitude. Fica a promessa. E para que vocês não possam perder os próximos conteúdos, já agora, subscreve aqui o canal no botãozinho vermelho, ativa o sino das notificações para garantir que assim que saiam os próximos episódios, você receba então esta notificação e mantenha-se sempre atento que será conteúdo de qualidade, garantido. Saúde. O filósofo Sócrates já dizia, saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Eu acho essa frase fantástica, é simples e direta. Portanto, a saúde ela é a base da nossa vida, ela é fundamental para a nossa plenitude. Negligenciá-la é como se andássemos num quarto escuro, completamente tapado dos olhos. Ou seja, mais cedo ou mais tarde nós iríamos tropeçar em alguma coisa, íamos pisar num buraco, íamos bater a cabeça em algum sítio. É exatamente isto, portanto, a saúde ela é a base de tudo. E é verdade que nós não temos o controlo a 100% da nossa saúde. É verdade, por mais que a gente mantenha um estilo de vida saudável, as coisas acontecem, nós temos o fator genético, temos algumas condicionantes que nos pegam de surpresa, é verdade. Mas, por outro lado, e tratando-se de probabilidade, com todo o conhecimento científico e com todas as descobertas a nível de medidas preventivas para com a saúde, eu penso que isto também chutar o balde, levar uma vida assim um bocado alheia, acaba por não ser aqui uma escolha muito inteligente. E com relação à saúde, o que é que podemos então fazer? Papel e caneta na mão e vamos ser muito sucintos. Exercício físico regular, alimentação saudável, gestão do sono, um sono de qualidade, gestão do estresse, é possível, meio natural, oxigênio, ar puro, verde, é fantástico, estabeleça boas relações, companheirismos, amigos, família e, acima de tudo, desenvolva o amor próprio, porque quem ama, cuida.
Exercício físico. Adoro esta temática. O exercício físico é considerado um super medicamento. Portanto, contra fatos não há argumentos. Estudos científicos que relacionam o exercício físico com melhorias a nível de diversos sistemas, não só da saúde física e mental, portanto já o coloca num patamar realmente de fundamental importância para a nossa qualidade de vida. E além de todos esses benefícios que se multiplicam e cada vez mais os estudos comprovam e relacionam com a melhoria do nosso estado de saúde de uma forma geral, tem a grande vantagem de podermos desenvolver através do exercício físico todas as nossas valências físicas, ou seja, as nossas capacidades, desde agilidade, força, resistência, flexibilidade. Portanto, são valências estas que nós necessitamos no nosso dia a dia, não só para a prática desportiva, mas para as nossas atividades diárias. Nós volta e meia subimos escadas, descemos, corremos, necessitamos por vezes dar uma corrida e realizar tarefas que necessitamos realmente de que o nosso corpo esteja a responder bem. Basicamente é isto, porque uma pessoa que tem a sua vida presa a um sofá, praticamente tem ali o dedo do polegar, né, do comando bem desenvolvido, mas se essa pessoa necessita por algum motivo fazer uma corrida ou fazer um pequeno sprint, provavelmente o seu corpo não vai estar funcional para realizá-lo. Ou seja, basicamente é o princípio da adaptação, ou seja, se nós habituamos o nosso corpo a realizar exercício físico regularmente, ou seja, nós temos ele preparado para as funcionalidades, ou seja, necessárias do nosso dia a dia. E isto é fantástico, nós temos toda essa capacidade, toda essa máquina que é o nosso corpo, e ter ela subvalorizada, eu acho que não é por aí. Nós temos que mantê-la em forma e preparada para todas as ações do dia a dia, para todas as necessidades que venhamos a ter no nosso dia a dia. Portanto, é imperativo iniciar uma prática de exercício físico regular, não importa qual. Procura então, seja uma atividade aquática, seja uma atividade à base de dança, uma atividade desportiva, caminhadas, corridas, ciclismo. Portanto, procure que saia de dentro, ou seja, daquilo que você mais gosta, e o importante é começar, é pôr o corpo a mexer, garantir gasto calórico, ativar toda a funcionalidade do corpo e gradualmente, de certeza que vai sentir os efeitos, as melhorias, a maior funcionalidade do seu corpo, e certamente irá fazer de forma mais regular e progressiva. Mas o importante é, portanto, já começar exercício físico. Alimentação. Alimentação é o processo pelo qual o nosso organismo obtém os nutrientes essenciais para a realização de todas as tarefas e não só, em última instância, para garantir a nossa sobrevivência. Nós podemos sobreviver até 30 dias sem ingerirmos algum alimento sólido, mas apenas 3 dias sem ingerirmos água. Portanto, a água também é um alimento. Portanto, só para vocês verem como é fundamental, é a base da nossa existência, a base da nossa vida, a questão alimentar. E é importante estarmos cientes realmente desta relação estreita do que o que nós ingerimos, o que entra aqui no nosso organismo, que isto de alguma forma vai relacionar com o nosso organismo, com o nosso corpo, com a nossa saúde, com a nossa qualidade de vida, seja a curto, médio ou longo prazo. Não é fácil compreendermos, ou seja, é a base, ou seja, nós ingerimos, isto automaticamente vai ser absorvido e de alguma forma vai se relacionar com a nossa vida. Fazendo uma associação, por exemplo, quando optamos por abastecer as nossas viaturas em postos de combustível low cost, ou seja, a diferença para o tradicional é que esses combustíveis estão desprovidos de aditivos, ou seja, esses aditivos de alguma forma melhora a performance do nosso veículo e de alguma forma protege também toda a parte mecânica, ou seja, e a partir dos anos que nós optamos por abastecer em postos low cost, de alguma forma isto vai interferir na saúde do carro, né? Seja no aspecto mecânico, a nível do comportamento do motor, ou seja, e fazendo essa associação para a parte, vamos dizer, alimentar, é como se nós, por exemplo, fôssemos comparar um sumo de laranja natural ou a própria fruta laranja, se nós formos ingerir, versus um sumo de laranja artificial, através daqueles de caixinhas. É completamente diferente, são dois alimentos, né, que supostamente teriam o mesmo sabor e a mesma função nos alimentar, mas se formos ver o composto desses dois elementos a nível vitamínico, ou seja, a nível da componente da vitamina C, dos nutrientes, da quantidade de fibras existentes nesses dois elementos, é completamente diferente. Ou seja, e por outro lado, né, o alimento, vamos dizer assim, o artificial, a nível de aromatizantes, conservantes, isto tudo mexe um bocado, né, na qualidade final
daquilo que nós vamos ingerir. E naturalmente que isto, com o passar dos anos, de alguma forma, tem um efeito, tem uma consequência no nosso organismo e na nossa qualidade de vida. E ouçam esta, a Organização Mundial de Saúde refere que 50% das mortes por doenças crônicas, como o cancro, o acidente vascular cerebral e hipertensão, poderiam ser evitados a partir da simples alteração dos hábitos alimentares. 50% do número de mortes. Imagina só o impacto que a alimentação tem para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida. Se tivesse que resumir tudo, descasque mais e desembale menos. Muita atenção ao que põe para dentro. Gestão comportamental. Este elemento acaba por ser aqui muito desafiante para muita gente. Vamos lá então. A gestão comportamental é essencial para a nossa qualidade de vida porque refere-se à lucidez do nosso eu supremo consciente. Vou repetir, do nosso eu supremo consciente. Eu digo isto porque muitas vezes somos levados pelo nosso inconsciente. Já está comprovado que muitas das nossas decisões, das nossas ações diárias, são baseadas no nosso inconsciente, ou seja, aquilo está tudo programado na nossa cabeça para nós reagirmos de determinadas formas perante determinadas situações. Mas quando nós paramos e pensamos de forma mais consciente sobre da forma como nós pensamos, sentimos e agimos, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Portanto, trata-se da nossa capacidade intelectual em identificar, avaliar e, se necessário, alterar determinados comportamentos nossos. Acaba por ser aqui parece ser um pouco complexo, mas é importante nós percebermos isso, que nós temos que ter essa capacidade de nos auto-vigiarmos, ou seja, de no fundo aqui, não aceitar as nossas ideias quando elas vêm em primeira instância, não aceitar de mão beijada. É preciso a gente ter essa capacidade de refletir sobre as nossas decisões. Uma cena muito comum que ilustra a dificuldade nessa gestão comportamental é no trânsito. É muito comum nós ouvirmos aquelas apitadelas, para lá, apitadelas para cá, o dedo médio geralmente sobe-se um bocado e vai para a janela e nós nos estressamos e devolvemos outras apitadelas. Isto é um exemplo clássico da perspectiva comportamental, da dificuldade que muitos de nós acabamos por ter em lidar com certas situações que não são assim tão difíceis, não são tão graves para gerar determinados comportamentos negativos. Isto tudo torna-se importante e trazendo para a parte prática da vida, porque relaciona-se diretamente com a questão dos hábitos que nós temos no nosso dia a dia, com relação à forma que nós gerimos as nossas relações e, acima de tudo, a forma de nos automotivar em direção daquilo que é planeado, dos nossos objetivos, até encontrá-lo, até ficarmos cara a cara com o nosso objetivo. Portanto, isto tudo depende da forma como nós comportamos, como nós lidamos perante esses desafios. E acredita que você tem um poder enorme aqui dentro. Espiritualidade. Este elemento certamente é um dos mais sensíveis de se abordar, porque pode tocar naquilo que é sagrado, naquilo que está por trás da fé, das crenças, e de alguma forma as pessoas têm tudo isto muito bem estabelecido e não há margens para negociação. Mas a boa notícia aqui é que é totalmente possível desenvolver a espiritualidade sem necessariamente ter que tocar em questões religiosas. Isto é uma boa notícia para você que já tem a sua ligação religiosa, como para você que não tem nenhuma ligação, nenhuma fé propriamente estabelecida, porque o que estamos a falar aqui no fundo é de uma conexão com o nosso equilíbrio interior. Portanto, a questão da espiritualidade é nós encontrarmos uma sintonia conosco, uma harmonia interna. Estamos a falar de autoconhecimento. O filósofo Sócrates já dizia: conhece-te a ti mesmo. Isto é a base de tudo. Primeiro olharmos para dentro de nós, encontrarmos equilíbrio, harmonia interna, para realmente estarmos preparados para a vida externa, para a vida exterior. É uma questão de autocontemplação também, de termos a plena convicção de que nós somos um ser único neste planeta, neste universo, e que somos dignos e merecedores de uma vida plena, de sermos o ator principal, de sermos protagonistas dessa vida. Portanto, espiritualidade é isto, é nos mantermos de bem conosco, para estarmos de bem com o mundo e com os outros. Felicidade. Ah, felicidade, que palavra linda, não é?
A felicidade é óbvia a relação que a felicidade mantém com a nossa qualidade de vida. E é importante de referir que esta ideia não é uma ideia atual. Esta ideia já vem dos antigos gregos, na verdade, que a felicidade era até um tema central da filosofia e que era considerada como se fosse um propósito mais íntimo de todo ser humano, como se fosse aquela meta que todo ser humano teria. E não se engane de pensar que a felicidade está associada apenas àquela visão romantizada e utópica, aquela coisinha de hashtag felicidade, sabe? Como hashtag gratidão. Não se engane. A ciência vem comprovando cada vez mais que a felicidade está intimamente associada à nossa saúde e qualidade de vida. Por exemplo, já está provado que a felicidade fortalece o nosso sistema imunológico, reduz o risco de doenças crônicas, aumenta a nossa longevidade, reduz o grau de estresse, ansiedade, melhora as nossas relações interpessoais. Veja que fantástico! E além disso ainda, aumenta a nossa produtividade de uma forma geral, seja no trabalho, seja para as atividades diárias, para as nossas relações. Ou seja, tudo isso somado, é importante ter uma conversa mais séria e mais íntima com a felicidade. E a boa notícia, em cima disto tudo, é que a felicidade é considerada uma ciência. Portanto, ela pode ser trabalhada e desenvolvida. Então vamos lá. Se neste momento você não se sente feliz, você tem a oportunidade de trabalhar isto. É verdade, existem etapas, existem estratégias e vamos abordá-las, tá bem? Esteja atento a isso e rumo à felicidade. Filosofia. Por que enquadrar a filosofia como sendo um elemento fundamental para a nossa qualidade de vida? Muito simples. Filosofia, do grego, amor à sabedoria. Sabedoria é poder. Você tem dúvidas disso? Claro que não, sabedoria é poder. E veja que fantástico, podemos contar com pensamentos filosóficos, ou seja, entregues de bandeja para nós. Foram filósofos que dedicaram a sua vida à filosofia, a refletir, a questionar debates importantes que nós temos atualmente e nos entrega de bandeja para nos facilitar, para melhor nos encontrarmos, para melhor compreendermos o caminho que vimos seguindo e nos dar aqui diretrizes para optar se devemos alterar e procurar os melhores caminhos. Portanto, aceitar a filosofia como sendo um elemento fundamental para a qualidade da vida está pautado exatamente em receber esse input de pessoas que dedicaram a sua vida às pessoas mais sábias do mundo, atenção, as pessoas mais sábias, e nos entregam de bandeja informações credíveis e fundamentais para que a gente possa realmente tomar os melhores caminhos e melhores decisões. Através da filosofia podemos desenvolver a resiliência. Algumas correntes filosóficas nos ensinam, e muito bem, como driblar adversidades e focar naquilo que realmente nos interessa e aquilo que está sob o nosso controle. Ela nos ajuda também a simplificar a vida, ou seja, a valorizarmos aspectos que às vezes estão tão próximos que a gente às vezes desvaloriza. Sabe aquela coisa que está aqui na pontinha do nariz que a gente não vê? Lá está, a filosofia nos ajuda a ver isto também. Ajuda-nos também a controlar as emoções. Algumas correntes filosóficas, principalmente as orientais, como o budismo, trabalham muito bem essa questão da gestão do stress. E a filosofia vai nos ajudar inclusivamente nas nossas relações. Mas como? Simples. A base da filosofia é a ética, ok? E nós a desenvolvermos a ética, automaticamente vamos apurar mais o nosso sentido crítico, o nosso sentido de justiça, nosso sentido de empatia. E isto tudo ajuda-nos a gerir melhor as nossas relações com as pessoas que estão ao nosso redor. Resumidamente, nós nos tornamos em pessoas melhores. E ao nos tornarmos em pessoas melhores, naturalmente a nossa vida ganha um outro sentido, ou seja, elevamos exponencialmente a nossa qualidade de vida através da filosofia. O que é preciso, na verdade, é quebrar certos tabus, porque nós falamos em filosofia, a maior parte das pessoas, se calhar, torce o nariz ou começa a pensar isto é muito complexo, isso é muito rebuscado, isto são pensamentos já da antiguidade, que já não se adequam ao dia, à nossa atualidade. Mas não, acreditem que isto é mito. Os problemas dos filósofos antigos, por exemplo, do século IV e V, o que eles discutiam são os mesmos problemas que nós discutimos atualmente. Gestão de stress, sentido da vida, felicidade, portanto, e podemos ter aqui de bandeja pensamentos filosóficos das pessoas mais sábias do mundo, ou seja, facilita-nos as tomadas de decisões para nós nesse momento. Daí está, e essa questão de que são aspectos muito rebuscados e muito complexos de se entender, também é mito. Existem
correntes filosóficas que transmitem-nos as coisas com muita clareza, com muita facilidade e tornamos tudo muito prático, é muito fácil pôr no nosso dia a dia e facilitar realmente a nossa vida, nos guiando para realmente melhores caminhos. E chegamos ao final deste episódio, espero que tenham gostado desta maratona. Foram 7 elementos, aqueles elementos que eu considero que são fundamentais para dar um boost à nossa vida, ou seja, para dar mais sentido, para mais plenitude à nossa vida. Como podem imaginar, são elementos que acabam por se cruzar, acabam por se integrar. Estamos a falar exercício com alimentação, espiritualidade, felicidade, gestão comportamental, filosofia. Portanto, tudo isso acaba por estar conectado, né? São elementos que conectam-se e que um toca no outro e vai mexendo, mas o mais importante aqui é realmente compreendermos esses 7 elementos e, de alguma forma, começar a desenvolver cada um deles. Ou seja, à medida que nós vamos desenvolvendo cada elemento, nós vamos nos fortalecendo e vamos se cruzando, vai fortalecendo um, passa poder para o outro e vamos subindo essa escala de modo realmente a atingirmos uma vida cada vez mais feliz, mais plena, e seguindo realmente, fugindo do lado negativo da vida, que como nós já referimos no início do episódio, ele vai estar sempre presente. As adversidades vão estar sempre presentes. O nosso foco é que tem que estar dirigido ao outro lado, ok? E isso tudo pode ser trabalhado, pode ser desenvolvido para realmente termos essa vida mais plena, ok? Contem comigo, foi um episódio onde eu fiz uma abordagem mais superficial e a ideia é nos próximos episódios começarmos a discutir cada um deles e trazer aqui ferramentas e trazer aqui mais inputs para que vocês possam realmente se motivar e não só se motivar, mas também que possam agir. Lá está, por isso é o nosso lema, inspirar e ação, ok? É importante. Espero que tenham gostado de coração. Se gostaram, coloca um likezinho aí e partilha isto para aquelas pessoas que estão ali mais em baixa e que precisam de alguma forma dar aqui esse boost na vida. E contem então comigo, contem com o Gustavo Levi e com o canal Inspira e Ação. Até a próxima! Inspira e Ação, um canal boa onda viciado em saúde, desenvolvimento humano e felicidade.